Seja bem-vindo à nossa aula 2 do programa Produtor Informado. Nessa segunda aula, você irá aprender mais sobre gestão econômica da propriedade. Vamos começar? Para alcançar sucesso na produção de café, o bom manejo da lavoura é fundamental. Mas, além dos cuidados agronômicos, existem outros pontos com os quais você, produtor, deve se preocupar. Fazer uma boa gestão da propriedade também é determinante para conquistar excelentes resultados. Ao adotar boas práticas de gestão, você pode melhorar sua produção e lucratividade já no curto prazo, com a otimização de uso de recursos e insumos, por exemplo. As boas práticas de gestão incluem também cuidados com os aspectos ambientais e sociais da produção rural, que garantem que você esteja alinhado às tendências e oportunidades do mercado, onde os critérios ESG têm sido valorizados. Quer saber quais medidas adotar para garantir uma boa gestão da sua propriedade? Então se liga! Para fazer uma boa gestão, é muito importante que você, cafeicultor, conheça bem a sua propriedade. Sendo assim, é fundamental ter um mapa ou croquis com as informações sobre a ocupação do uso do solo. Esse mapa pode ser feito de forma simples, com um desenho feito à mão ou de maneira mais sofisticada, a partir de imagens de satélite. Seja qual for o modelo adotado, o importante é identificar no mapa onde estão localizadas as áreas de produção, as áreas de preservação permanente, as reservas legais e demais áreas de vegetação natural, as infraestruturas da propriedade, como casas, galpões e terreiros. Observe também o que há no entorno da propriedade e, com o tempo, vá acrescentando em seu mapa as aglomerações urbanas, como fábricas ou outros pontos de atenção que possam existir nas proximidades. Quando você identificar as áreas de produção no mapa, é importante incluir também as informações para a rastreabilidade do café, como, por exemplo, o nome ou número dos talhões. Essa mesma identificação dos talhões pode ser feita no campo, por meio de placas instaladas com o nome ou número registrados nos mapas ou croquis. Informações como as variedades plantadas, tamanho da área, ano de plantio e número de plantas por hectare podem estar descritas nas placas em campo ou em outros meios de registro, como tabelas, para facilitar a identificação e a rastreabilidade do café. E por falar em rastreabilidade, a gente sabe que ela tem sido cada vez mais um fator importante para o acesso a novos mercados e possibilidade de agregação de valor na venda do café. Uma maneira simples e eficiente de rastrear um lote é anotando todos os processos pelos quais o café passou em cadernos ou planilhas. Para começar, caso ainda não tenha feito, você deve dividir as áreas de café em talhões, de acordo com as variedades plantadas, diferentes altitudes, tipos de solo, fases de plantio e outras especificidades. Você também pode dar nome aos talhões ou numerá-los, como preferir. Depois, você deve iniciar os registros anotando todos os tratos culturais realizados em cada talhão, como adubação, roçadas, aplicação de calcário e desbrotas. Você também deve anotar a quantidade de diárias gasta para cada trato cultural e a quantidade de insumos gastos, como adubo, óleo diesel e gasolina da roçadeira. Com isso, você vai saber tomar decisões importantes como qual talhão é mais produtivo, qual necessita de poda ou renovação, ou qual variedade se adaptou melhor. Cada lote, ao sair do talhão, deve receber um código escolhido pelo produtor para facilitar a sua identificação. Esse código vai acompanhar o café até o fim do processo e vai ser indicado na nota fiscal no momento da venda ou entrada na cooperativa ou armazém. Dessa maneira, a história do café e a rastreabilidade segue adiante até chegar no consumidor final. É recomendado que todos os lotes tenham o maior número possível de informações sobre o café, como variedade do grão, método de colheita utilizado, tipo de processamento, tipo de secagem, qualidade, umidade dos grãos, classificação do lote e qualidade da bebida. Também é importante que você guarde uma amostra de cada lote por pelo menos um ano, tanto para comprovar a rastreabilidade de um lote, quanto para criar um histórico da produção. Para ter essa amostra, basta retirar uma pequena quantidade de cada saca do lote durante o beneficiamento, misturar bem e guardar pelo menos 500 gramas em local seco e escuro. Outras informações importantes de se ter registradas para o controle e gestão da propriedade são os dados dos funcionários, caso você tenha, suas funções e treinamentos realizados. Você pode anotar essas informações em fichas cadastrais ou planilhas, e é importante manter tudo isso sempre atualizado.
O controle de custo da propriedade ajuda você a entender e planejar melhor a comercialização do café, compra de insumos, novos investimentos e plantio ou renovação das áreas. Ter o controle do custo médio da produção também te ajuda a entender onde se concentram seus maiores gastos e, com isso, pensar em ações para reduzir o custo e ter uma produção mais rentável. Anotar informações referentes aos itens que compõem o custo de produção te auxiliam a tomar decisões sobre a comercialização da safra que podem garantir o sucesso do seu negócio. Recomendamos que você anote datas e serviços realizados, como dia-homem ou hora-máquina, e seus valores, tipos, quantidades e valores dos insumos usados, custos com combustível, custo de energia elétrica, valores de manutenção de máquinas e implementos agrícolas. Ao final de um ano de registros, você deve somar todos os gastos e dividir o valor pelo número de sacas produzidas na safra. O resultado será o valor do custo por saca. Com isso, você pode entender se o valor que está sendo negociado é ou não rentável para o seu negócio. Durante todo o ano, você deve anotar também o volume de produção de cada talhão em fichas ou planilhas. Para isso, divida a área do talhão pela quantidade de sacas produzidas. Essa informação é útil para ajudar na tomada de decisão sobre mudanças dos tratos culturais, podas e renovações das áreas. Você também pode comparar a média da produção e de custos por biênios, considerando um ciclo de alta e um de baixa produtividade. Isso vai te ajudar a visualizar o desempenho da lavoura e definir metas futuras. E produtor, lembre-se, é muito importante fazer todas essas anotações que já falamos diariamente. Pegue 5 minutos por dia e anote em um caderno ou agenda, porque você sabe, se deixar para outro dia, a chance de esquecer ou não fazer é grande. Receber a assistência técnica de profissionais capacitados auxilia você, produtor, no planejamento e aplicação de boas práticas agrícolas na sua lavoura. Além disso, te ajuda a aprimorar suas ações nos aspectos sociais e econômicos. As recomendações técnicas devem ser assinadas e datadas pelo técnico ou agrônomo responsável. Isso te ajuda no registro e controle das atividades realizadas na propriedade. O suporte técnico também serve para te ajudar a fazer o levantamento dos riscos ambientais, sociais e econômicos, diretos e indiretos, encontrados na propriedade. E o aplicativo do Currículo de Sustentabilidade do Café pode ser um grande aliado nesse processo. Com base nesses levantamentos e análises, são propostas ações para evitar os possíveis danos à produção, meio ambiente e comunidades próximas. Quando você faz a análise dos riscos ligados à atividade agrícola em sua propriedade, você pode dar mais atenção aos pontos considerados críticos, planejar melhorias e fazer um monitoramento constante das ações propostas para eliminar ou minimizar ameaças. Todo produtor rural deve cumprir as leis que tratam das atividades agrícolas para evitar responder a ações judiciais, problemas com órgãos de fiscalização e multas. Por isso, fique bastante atento a algumas legislações em especial para evitar problemas. Além disso, nessas questões legais, a ajuda de profissionais como advogados, engenheiros ambientais ou técnicos de segurança do trabalho pode ser essencial para que você se mantenha atualizado e dentro da lei. Vamos falar agora de sucessão familiar. Você sabe o que é isso? A sucessão familiar na agricultura é o processo de passagem da propriedade ou empresa agrícola dos pais para os filhos. Para realizar uma sucessão familiar bem-sucedida, é preciso um bom planejamento, feito com antecedência, além de dedicação e determinação de todas as partes envolvidas. Como esse processo de sucessão pode ser longo, tão importante quanto identificar o interesse e perfil dos possíveis sucessores é fazer uma gestão eficiente da propriedade. Para facilitar o entendimento do sucessor e motivá-lo a seguir com os negócios, é fundamental ter documentado e bem organizado os dados sobre rentabilidade, áreas de cultivo e proteção ambiental, maquinários, histórico de lavouras, documentos legais da propriedade, custos de produção, mapeamento dos processos e fornecedores. É claro que cada geração vai ter a sua forma de gerenciar a propriedade. Os pais podem e devem passar os ensinamentos adquiridos ao longo dos anos administrando a fazenda para os seus filhos. Mas, junto com esses ensinamentos,
Ter um plano de otimização de processos e de melhorias operacionais e gerenciais também pode contribuir para o interesse do sucessor. Sabemos que a agricultura está cada vez mais tecnológica, e isso pode ser um ponto positivo na hora da sucessão, já que as novas gerações estão bastante ligadas a essas novidades. As propriedades têm se tornado locais de pesquisa e investimento na adoção de ferramentas digitais mais modernas. Nesse ponto, os sucessores podem contribuir muito. O mundo está em constante mudança, e para manterem-se competitivos, as empresas e negócios devem sempre estar atentos para acompanhar essas transformações. Recentemente, o que entendemos por sustentabilidade também tem se modificado para abranger outros temas. Nesse contexto, cresce em importância o termo ESG, sigla em inglês que podemos traduzir para ambiental, social e governança. O termo, criado nos anos 2000 e apresentado no relatório do Pacto Global, por iniciativa da Organização das Nações Unidas, tem o objetivo de engajar empresas e organizações a adotarem bons princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Com isso, o ESG vem se tornando sinônimo de responsabilidade socioambiental, reputação e credibilidade para as empresas dos mais variados segmentos, incluindo o setor cafeeiro. Vamos entender mais a fundo o que significa cada palavra que compõe essa sigla. Ambiental refere-se às práticas voltadas ao meio ambiente. Neste tema, são abordadas questões como mudanças climáticas, redução da emissão de gases do efeito estufa, uso racional dos recursos naturais e energéticos e preservação do meio ambiente e da biodiversidade. Já social é o tema que aborda questões referentes aos direitos humanos, leis trabalhistas, saúde e segurança no trabalho, salários justos, equidade e diversidade de gênero e raça, e relacionamento com comunidades locais. Por fim, a governança tem relação com as políticas, processos, estratégias e orientações de administração das empresas. Esse tema trata de questões como conduta corporativa, práticas anticorrupção, gestão de riscos, canais de denúncia, auditorias internas e externas, direitos do consumidor e transparência de dados. Todas essas questões do ESG também estão inseridas no mundo do café. E cada vez mais empresas compradoras têm dado preferência aos cafés produzidos de forma sustentável. Agentes financeiros também avaliam critérios de sustentabilidade para a concessão do crédito rural. Bom, com tudo isso, deu para entender por que fazer uma boa gestão da propriedade é tão importante. São as ações e decisões que o produtor toma nesse aspecto que vão determinar o sucesso e a competitividade do seu negócio no futuro.